Boa noite a todos. Eu sou o narrador e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre encontros assustadores. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Meu nome é Andrew. Para ser sincero, eu tenho me perguntado há anos se realmente existe vida após a morte. Eu sou médico e já vi mais pessoas morrerem do que vocês podem imaginar. Às vezes, vocês sentem que não há nada que possam fazer, mas, outras vezes, são consumidos pela culpa por não terem feito o suficiente. Não importa o quão bom médico vocês sejam, as coisas nem sempre funcionam do jeito que querem. Mas eu nunca tinha visto tanta morte concentrada em uma única noite. E o pior é que só um paciente morreu. Eu ainda não entendi o que aconteceu no hospital naquela noite, mas eu preferiria nunca mais ver isso. Tudo começou com a chegada de uma menina que chamaremos de Jane para proteger sua identidade. Ela chegou em coma. Seus pais eram muito religiosos e tinham recorrido a medicamentos não convencionais, que, como médico, não recomendo. Às vezes, essas coisas funcionam como um placebo, mas, quando a saúde está em jogo, você precisa de um médico de verdade. Jane era um caso especial, porque não conseguíamos descobrir o que havia de errado com ela. Antes que ela entrasse em coma, estava se comportando estranhamente, como se tivesse múltiplas personalidades. Então, as coisas se tornaram ainda mais inexplicáveis. Objetos se movendo sozinhos em sua casa, pássaros mortos aparecendo em seus quartos, temperaturas congelantes de repente, mesmo no meio do verão. Você pode imaginar o que seus pais estavam pensando? Não pode. O relatório dizia que Jane estava em coma porque havia passado por um exorcismo. A menina chegou com hematomas por todo o corpo e estava amarrada. Meu estômago revirou de indignação ao vê-la. Parece que seus pais, com a ajuda de um padre ou algo assim, tentaram tirar um demônio dela. Mas o processo foi demais para ela e eles tiveram que interrompê-lo. Quando li o arquivo e ouvi a família, eu estava furioso. Pobre menina, sofrendo a pior noite de sua vida devido à negligência de pais fanáticos, que preferiram acreditar em anjos e demônios em vez de medicina. Tive que recorrer a todo o meu profissionalismo para me manter firme e não perder a paciência com os pais, mas mantive a compostura. Jane teve que ficar no hospital por um tempo, e tivemos que ficar atentos a quaisquer sintomas. Não havia muito que pudéssemos fazer além de curar seus ferimentos físicos. Era questão de tempo para ver como ela reagiria. Naquela noite, havia poucos médicos no hospital. Muitos funcionários estavam em greve por uma demissão em massa, então havia apenas alguns médicos experientes, algumas enfermeiras e os residentes restantes. Decidi fazer hora extra para cuidar de uma mulher que havia sido atropelada pelo marido após uma discussão. Ela estava gravemente ferida, coincidentemente, no mesmo andar que Jane. Isso é importante mencionar porque tem tudo a ver com o que aconteceu depois. O pesadelo começou quando fui ver a senhora. Para minha surpresa, estava muito mais frio do que o normal. Fui verificar o ar-condicionado para ver se havia alguma falha, mas ele estava funcionando bem, soprando ar quente. Todos os outros médicos estavam nos andares inferiores, onde ficavam as emergências. Assim que verifiquei que tudo estava em ordem, fui até as escadas para ajudar. Mas então me deparei com algo que me deixou congelado. Passei na frente de uma sala e vi que o teto estava se movendo sozinho. Os painéis estavam sendo violentamente batidos por dentro, mas não havia ninguém na sala. Fiquei ali paralisado por um momento, meus olhos bem abertos, tentando encontrar uma explicação para o que eu estava vendo. Mas então pensei que talvez pudesse ser um rato. Um grande, talvez. Mas um rato batendo no teto daquele jeito, isso não fazia muito sentido. Naquele momento, fiz o que todos nós fazemos hoje em dia quando nos deparamos com algo estranho ou inexplicável. Peguei meu celular e gravei tudo. Precisava de uma explicação, e alguém teria que me dar. Depois de gravar por alguns segundos, guardei meu celular e me afastei da sala, em direção ao elevador. Mas então a vi. Era Jane. Ela estava do outro lado do corredor, me encarando, de pé e em perfeitas condições.
Eu estava completamente paralisado. Jane, perguntei, mas ela não respondeu. Apenas ficou ali, me encarando. Sei que você deve estar confuso. Deixe-me explicar. Você está no hospital. Meu nome é Andrew e eu sou médico. Estou aqui para ajudá-la. A menina não disse nada. Apenas olhou para mim por alguns segundos e então simplesmente foi embora, como se achasse o que eu estava dizendo chato. Eu sabia que não podia deixá-la vagar pelos corredores daquele jeito. Ela tinha entrado em coma recentemente, então poderia estar confusa ou assustada. Naquele estado, era um perigo para os outros pacientes e para si mesma. Corri atrás dela para tentar falar com ela e levá-la de volta para o quarto. Mas quando cheguei ao final do corredor e virei à direita, vi algo ainda mais perturbador. Algo que me deixou frio. No final do corredor, havia uma maca. Mas não qualquer maca. Era uma daquelas que usamos para transferir cadáveres para o necrotério. E era exatamente isso que estava nela. Uma bolsa branca com um cadáver dentro. Mas isso não era o estranho. O realmente louco era que a maca estava se movendo sozinha. Fiquei horrorizado, em um estado de choque completo. Decidi gravar a cena com meu celular antes de me aproximar. Mas então algo ainda pior aconteceu. O cadáver levantou a cabeça. O que diabos estava acontecendo? Isso era algum tipo de piada? Não, nenhum dos meus colegas faria algo assim. E não era Halloween, então não fazia sentido. Apavorado, andei em direção às escadas. Tinha que sair de lá o mais rápido possível e mostrar isso para alguém antes que eu enlouquecesse. Mas, antes de descer, por impulso, virei minha cabeça em direção ao quarto de Jane. E, para meu completo espanto, ela estava na cama, conectada às suas máquinas, na mesma posição de antes. Confuso, tentei racionalizar. Eu a tinha visto apenas alguns segundos antes no corredor, e ela tinha ido na direção oposta, para um beco sem saída. Não havia como ela ter voltado para a cama sem passar por mim. Naquele momento, todas as histórias de exorcismo me atingiram como um raio. Talvez, só por um momento, eu comecei a acreditar que eles não fossem tão loucos quanto eu pensava. E então o ar ficou ainda mais frio. Eu estava no trem para casa uma noite, um daqueles trens lotados de pessoas cansadas depois de um dia duro de trabalho, você sabe. Rostos longos, celulares brilhando no escuro, nada fora do comum. Eu fazia a mesma viagem todos os dias, de segunda a sexta, há anos. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Havia um cara perto do centro do vagão que fez meu cabelo ficar em pé. Ele era alto, com uma aparência de bandido. Tinha olhos esbugalhados e uma energia que emitia vibrações ruins. O homem continuava se movendo, gesticulando e murmurando para si mesmo. No começo, pensei que ele era apenas o típico cara louco que você encontra na rua. Mas então, eu o vi olhando para duas garotas que estavam sentadas perto. Uma delas estava usando um hijab, que, para aqueles que não sabem, é o véu usado por mulheres muçulmanas. Eu notei que a garota ficou muito nervosa sob o olhar desse cara, que a encarava com uma mistura de nojo e zombaria que fez meu estômago revirar. De repente, comecei a ouvir sussurros. Eu não entendia bem as palavras, mas conseguia captar algumas coisas nojentas que esse homem murmurava. Notei como a garota estava encolhendo, se aproximando cada vez mais de sua amiga. As mãos da pobre garota tremiam enquanto ela pegava sua bolsa. Algo dentro de mim me disse que eu tinha que fazer alguma coisa. O trem continuou seu caminho, as luzes piscando como se estivessem pressionando algo ruim. De repente, o cara veio e empurrou a garota. Ela gritou enquanto caía no chão, batendo no piso do trem. Sua amiga tentou ajudá-la, mas o vagão inteiro ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Eu nem sei como reagir. Só sei que me levantei e gritei com ele. O que diabos há de errado com você? Deixe ela em paz. Naquele momento, o homem se virou para mim com uma calma que era ainda mais assustadora e me disse para cuidar da minha vida, com um sorriso malicioso. Mas, mesmo estando assustada, eu não estava disposta a ficar em silêncio diante do abuso dele. Levantei o queixo e disse que ele tinha acabado de agredir uma mulher e que precisava se desculpar. O agressor riu e respondeu que não precisava, porque ela não pertencia ali.
Foi quando perdi a paciência. Felizmente, eu não fui a única que reagiu. Mais 2 homens se levantaram ao meu lado. Um era mais velho, com o olhar de um trabalhador da construção civil, mas sua expressão era firme. O outro era mais jovem, vestido de terno, e dava para ver a raiva em sua mandíbula cerrada. Isso me deu um pouco mais de confiança, pois, caso ele quisesse ficar violento, eu não teria que enfrentá-lo sozinha. Os 2 homens disseram ao cara para deixá-la em paz, que ele estava assediando pessoas no trem e que ninguém ali estava disposto a tolerar isso. Naquele momento, o sorriso do valentão desapareceu. Ele nos olhou, calculando suas chances. Enquanto isso, o trem balançava ao entrar em um túnel, e as janelas refletiam nossa atenção. O cara nos chamou de pequenos heróis. Com uma atitude astuta, perguntou se achávamos que podíamos dizer a ele o que fazer. A tensão era palpável, e senti que as coisas estavam prestes a explodir. E então, o impensável aconteceu. Vi apenas o lampejo de metal antes de sentir uma dor aguda no abdômen. Cambaleei para trás, sentindo uma terrível sensação de queimação. O cara tinha uma faca. Tudo aconteceu muito rápido. Estava claro que ele sabia como manusear aquela arma. Antes que eu pudesse reagir, ele atacou o homem mais velho e o esfaqueou no peito. O trabalhador caiu no assento, olhos arregalados de surpresa, sua camisa encharcada de sangue. O homem de terno tentou fugir, mas o agressor era rápido. Ele o alcançou e cortou sua garganta em um instante. O homem caiu no chão, segurando o ferimento enquanto o sangue espirrava por toda parte. Coloquei minha mão no estômago, imediatamente encharcada de sangue. Minhas pernas ficaram fracas e o mundo girava ao meu redor. Em segundos, o vagão se transformou em caos. Pessoas gritavam, corriam em direção às portas, tentando escapar. As 2 garotas estavam se abraçando, tremendo de medo. O agressor, ainda ofegante, segurava a faca pingando sangue, seus olhos disparando para todos os lados, enlouquecido, procurando uma nova vítima. Com a pouca força que me restava, eu me lancei contra ele, tentando derrubá-lo. Mas ele rapidamente me empurrou contra um poste de metal. Senti uma dor aguda nas costelas. O trem parou bruscamente em uma estação, e luzes vermelhas e azuis iluminaram o exterior. A polícia havia chegado. Um policial entrou no vagão com a arma em punho e ordenou que o agressor largasse a faca. Por um momento, ele ficou paralisado, mas então tentou escapar. Os policiais o subjugaram em segundos e o algemaram. Eu não conseguia acreditar que tudo tinha acabado. Fiquei aliviado ao vê-lo ser levado embora e perguntei às garotas se estavam bem. Elas rapidamente assentiram, mas depois disso, tudo ficou embaçado. Acordei no hospital com uma dor terrível no abdômen. Os médicos me disseram que eu sobrevivi por um milagre. A faca errou meus órgãos vitais por milímetros. Mas os outros 2 homens não tiveram tanta sorte. Fiquei devastado. A raiva me consumia. Aquele bandido bastardo tirou a vida de 2 homens que só queriam fazer a coisa certa. As notícias cobriram o incidente por semanas. Chamaram de crime de ódio. O assassino tinha um longo histórico de violência e crenças extremistas. Ele entrou no trem procurando problemas. Encontrou. Mas nós também o encontramos. Ainda penso naquela noite. Nos 2 homens que nunca voltaram para casa para jantar com suas famílias. Nas 2 garotas que só queriam viver suas vidas em um mundo que as via como diferentes. Sobrevivi por pura sorte. E enquanto eu viver, farei com que as pessoas se lembrem do que aconteceu naquela noite. Porque o ódio só vence quando as pessoas boas ficam em silêncio. E nós não ficamos. Mas a verdade é que, mesmo que tenhamos impedido aquele monstro, mesmo que eu tenha sobrevivido, aquela noite me mudou para sempre. Não consigo mais entrar em um trem sem sentir um arrepio na espinha. Sem procurar rostos suspeitos na multidão. A imagem da faca, o sangue, os gritos. Tudo ainda está gravado na minha memória. Às vezes, me pergunto se fizemos a coisa certa. Se teria sido melhor não fazer nada, apenas olhar para o outro lado. Mas então, me lembro dos olhos aterrorizados da garota de hijab. Da determinação no olhar dos 2 heróis anônimos que, como eu, não estavam dispostos a permanecer em silêncio diante da injustiça. E sei que,
Embora o preço tenha sido muito alto, fizemos o que tínhamos que fazer. O que me atormenta é saber que esse não foi um caso isolado. Há mais pessoas como aquele miserável racista por aí, alimentadas pelo ódio e pela intolerância, esperando o momento de atacar. E a única maneira de combatê-lo é continuar levantando nossas vozes, continuar defendendo o que é certo, mesmo que tenhamos medo, porque se permanecermos em silêncio, se deixarmos o medo nos paralisar, então o ódio terá realmente vencido. E isso é algo que eu não posso permitir. Depois daquela noite eu não sei no que acreditar. Eu costumava pensar que a morte era apenas o fim, um ponto final para tudo. Mas agora eu não tenho mais certeza. Ainda sou médico, ainda salvo vidas quando posso, mas toda vez que entro naquele hospital, sinto um arrepio percorrer minha espinha. E toda vez que ouço um monitor cardíaco apitar no meio da noite, lembro-me do rosto de Jane, do pedido desesperado dela, e de algo, ou alguém, esperando nas sombras. Isso aconteceu comigo não muito tempo atrás. Quando eu estava cumprindo pena no Arizona, eu levava uma vida bastante tranquila, apesar de tudo. Eu tinha meus contatos dentro da prisão, pessoas que me deviam favores, e os guardas, bem, digamos que eles sabiam que era melhor não mexer comigo. Meu irmão, que estava do lado de fora, me dava uma mão com os suprimentos. Você sabe o que quero dizer. Digamos que ele era um empresário, mesmo atrás das grades. O problema é que um dia, David, o chefe dos transportes, me ofereceu um novo emprego que me pegou um pouco de surpresa. Dirigir os veículos de transferência. Ele teve que mover céus e terras para convencer os superiores, mas no final, conseguiu o que queria. Ele os convenceu de que era parte da minha reabilitação, e os idiotas acreditaram. É claro que a notícia não caiu bem para todos. Eles até fizeram um protesto no portão da prisão. Entre eles, reconheci alguns velhos fofoqueiros que testemunharam contra mim no julgamento. Tenho certeza de que foram eles que incitaram os outros e causaram todo aquele rebuliço que quase arruinou tudo. De qualquer forma, eles realmente não gostaram da ideia de um prisioneiro como eu estar atrás do volante de um veículo de transferência, como se outras prisões não fizessem a mesma coisa. Eu não sou um cara rancoroso, mas naquele momento, meu sangue fervia. Esse trabalho era uma grande oportunidade, e eu não deixaria algumas fofocas antigas tirarem isso de mim. No dia seguinte, fui designado para transferir 2 presos para Tucson, o que significava uma viagem de 2 horas pelo deserto. É uma loucura pensar nisso, porque eu poderia ter escapado para o México num piscar de olhos, mas a verdade é que eu não estava interessado em fugir. Eu estava muito confortável onde estava, e não era nada conveniente para mim ter mais problemas com a lei. Então, esse pensamento foi imediatamente descartado. Quando saímos para a garagem, lá estavam os manifestantes com suas faixas erguidas e gritando, mas eu não dei atenção a eles. Eu já tinha a aprovação da administração da prisão, então toda aquela confusão não me impediria de fazer meu trabalho. Eu estava cuidando do meu serviço, ponto final. Embora eu não pudesse evitar sentir vontade de esmagar seus rostos contra as grades, entrei no carro com uma raiva que você não pode imaginar. Os guardas abriram os portões, e nós fomos embora, bem no momento em que começou a chover torrencialmente. Até então, tudo bem, mas o problema veio depois, quando estávamos no meio do nada. Olhando para trás, havia 1001 coisas que poderiam ter dado errado nessa situação. Afinal, eu não estava na prisão só por vender doces. Eu era um cara problemático, que cresceu cercado por gangues e violência. E não era como se eu estivesse levando passageiros inofensivos. Estava claro que aqueles caras estavam longe de serem santos. Imagine a situação. Eu tinha que levá-los até Tucson. Eu não deveria falar com eles, nem eles deveriam falar um com o outro, mas ficavam sussurrando entre si. Eles estavam algemados e amarrados aos assentos, então não podiam fazer nada comigo, mas eu sabia que estavam falando de mim. Eu tinha certeza de que estavam com inveja do trabalho que eu tinha, e era por isso que estavam falando besteira. Fiz tudo o que pude para me acalmar e disse a mim mesmo: eu sou o motorista. Eu estou no comando aqui. Tenho que continuar olhando para frente e ignorá-los.
embora estivesse ficando mais fácil de dizer do que de fazer. Por um tempo, mantive a calma, mas a conversa deles estava começando a me irritar. Então, um dos prisioneiros, um cara chamado Aldo, murmurou algo que fez meu sangue ferver. Eu pesei no freio, fui até a parte de trás da van e perguntei a ele, cara a cara, o que ele tinha dito, agarrando-o pela camisa. Naquele momento, finalmente perdi o controle. Se esses idiotas queriam me desafiar, eu ia dar uma boa lição para que aprendessem a não mexer comigo. A estrada estava deserta, então eu tinha todo o espaço do mundo. Voltei para o volante, pisei no acelerador e comecei a zigue-zaguear como se estivesse bêbado. Os passageiros começaram a gritar como garotinhas aterrorizadas, morrendo de medo. Pela primeira vez, eu me senti poderoso e livre novamente, depois de tantos anos atrás das grades. Eu estava gostando daquela sensação, quando, de repente, bum, saí de uma nuvem de água e perdi o controle. A van começou a derrapar, e não importa o quanto eu tentasse recuperar o controle, era inútil. Naquele momento, o terror tomou conta de mim, e eu sabia que aquilo não ia acabar bem. A van capotou e girou várias vezes. Tudo o que lembro são os gritos dos caras na parte de trás e o rugido dos golpes. Eu estava tão cheio de adrenalina que não conseguia nem sentir a dor. E então, silêncio. Quando abri os olhos, minha perna estava quebrada, e eu mal conseguia respirar. A porta tinha se soltado no acidente, então eu saí o melhor que pude e manquei para longe do carro. Meus passageiros não tiveram tanta sorte. Um deles foi esmagado entre as barras de metal, claramente morto. O outro, Aldo, estava machucado, coberto de feridas, mas parecia bem. Fui até ele e perguntei como estava, e ele me chamou de psicopata. Nem preciso dizer que não levantei um dedo para ajudá-lo. Sentei-me na sarjeta, esperando a polícia. Eu me sentia bem, afinal, eu era o motorista, o responsável. Mas então comecei a sentir tontura. Logo depois, perdi a consciência. Acordei em uma cama de hospital, sem conseguir mover minhas pernas. O médico entrou com um dos chefes da prisão. Perguntei a ele sobre Aldo, mas aparentemente, ele estava fora de perigo. Foi então que o médico me deu a notícia. Por causa do acidente, eu tinha formado um coágulo de sangue na cabeça. Descobriu-se que eu nunca mais andaria. Naquele momento, a liberdade que eu sentia havia desaparecido. Agora, eu estava preso, paralisado, e com uma nova acusação no meu registro: negligência e homicídio culposo. A vida tinha me dado um tapa na cara. E aqui estou eu, preso e incapacitado, por ser um homem machista. Deixe-me contar algo que aconteceu comigo alguns anos atrás. Ainda me dá arrepio só de pensar nisso. Eu trabalhava em um escritório, como qualquer pessoa normal, com seus problemas e suas alegrias. Mas havia uma colega, vamos chamá-la de Martia, que tinha, digamos, um problema. Uma espécie de tique. No começo, não era grande coisa. Ela apenas limpava a garganta de vez em quando. Mas, aos poucos, isso foi se tornando mais frequente e mais intenso. Começou a soar como se ela estivesse tentando cuspir algo o tempo todo. A pior parte, ela nunca cuspia. Sempre engolia de volta. Era nojento e realmente desagradável. Ela sempre dizia que era uma alergia ou que sua garganta estava seca por causa do ar-condicionado. Tentava justificar, mas eu não me importava. Aquilo me irritava e me fazia sentir desconfortável, como ter um inseto zumbindo no meu ouvido o dia todo. Aguentei isso por meses. No começo, tentei ignorar. Coloquei fones de ouvido, me concentrei no meu trabalho, fiz de tudo para não prestar atenção. Mas, meu Deus, era impossível. O som parecia me perseguir. Toda vez que eu ouvia, sentia como se uma corrente elétrica percorresse minha espinha. Um dia, eu estava na sala de descanso tentando tomar um café. Estava estressado com o projeto e precisava de uma pausa. Mas assim que entrei, lá estava ela, Martia, perto da máquina de café. E, claro, ela começou a limpar a garganta novamente. Naquele momento, eu simplesmente não aguentava mais. Me aproximei dela e disse: Martia, você pode parar com isso?
Você está me deixando muito nervoso. Tentei ser educado, mas já estava no limite, a ponto de explodir. Ela me olhou surpresa e disse: desculpe, não estou fazendo isso de propósito. É algo que não posso controlar. Eu sabia que ela não fazia de propósito, mas não me importei. Estava tão farto que não conseguia pensar direito. Saiu de mim sem querer. Bem, tente se controlar, porque você está me deixando louco. Não aguento mais. Não sei o quão forte eu disse isso, mas ela ficou brava e respondeu de forma rude. Então começamos a discutir, e as coisas rapidamente ficaram feias. Não estou tentando me justificar, mas eu realmente estava à beira da loucura. Você sabe o que significa estar realmente farto. Bem, eu estava além disso. Não sei como aconteceu, mas acabei perdendo a paciência e a empurrei. Não foi forte, mas ela tropeçou e caiu no chão. Todos na sala de descanso olharam para ela. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Martia se levantou chorando e gritou comigo, dizendo que eu era rude e agressivo. Tentei me desculpar, explicar que não queria machucá-la, mas ninguém me ouviu. No final, fui demitido. Disseram que não podiam tolerar esse tipo de comportamento no escritório e que era melhor eu ir embora. Fiquei arrasado. Perdi meu emprego por causa de um simples tique nervoso de uma colega indesejável. A partir daí, fiquei obcecado por Martia. Culpei-a por tudo o que aconteceu comigo. Pensei que ela havia arruinado minha vida e que merecia pagar por isso. Então comecei a planejar minha vingança. Eu precisava que ela sofresse tanto quanto eu sofri ao perder meu emprego e ao mesmo tempo ser rotulada como uma abusadora. Contatei um cara que eu conhecia, um ex-policial envolvido em negócios obscuros. Contei minha história e pedi sua ajuda para assustá-la. A princípio, ele recusou, mas, depois de muita insistência e oferecendo uma boa quantia de dinheiro, ele concordou. O plano era simples: invadir a casa dela à noite, enquanto dormia, e deixar um bilhete ameaçador. Só isso. Queríamos que ela sentisse o mesmo medo que eu sentia há meses. Sem ir mais longe, na noite planejada, fomos até a casa dela. Sabíamos que ela morava sozinha, então não havia perigo de sermos interrompidos. Entramos silenciosamente e fomos direto para o quarto. Lá estava Martia, sentada na cama, com os olhos fechados. Ela parecia estar dormindo, mas algo nela estava estranho. Seu rosto estava pálido, sua respiração difícil. Ela também tinha uma expressão de dor. O ex-policial se aproximou e a sacudiu gentilmente. Foi quando ela abriu os olhos com um sobressalto, como se acordasse de um pesadelo. Olhou para nós confusa, sem entender quem éramos ou o que estávamos fazendo ali. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o ex-policial cobriu sua boca e a segurou com força. Peguei o bilhete ameaçador e o deixei na mesa de cabeceira. Mas então algo inesperado aconteceu. Martia começou a tossir. Mas não era a tosse normal que eu ouvia há meses. Era mais forte, violenta, como se estivesse tentando expelir algo de dentro dela. A tosse ficou cada vez mais intensa, até que ela começou a convulsionar. Seu corpo tremia violentamente. Seus olhos reviravam. Ela parecia estar sofrendo um ataque epilético. O ex-policial tentou segurá-la, mas foi inútil. Seus movimentos eram frenéticos e violentos. No final, ela escorregou de suas mãos e caiu no chão, onde continuou a convulsionar. Eu estava paralisado de medo. Nunca tinha visto nada parecido. Ela parecia possuída por algo maligno. De repente, ela parou de convulsionar. Seu corpo ficou imóvel. Sua respiração ficou lenta e superficial, até que, em um ponto, simplesmente parou. Ela parecia estar morta. O ex-policial e eu nos entreolhamos, horrorizados. Não sabíamos o que havia acontecido, mas sabíamos que estávamos em sérios apuros. Havíamos entrado na casa dela apenas para assustá-la, mas agora parecia que a tínhamos matado. Debatemos por um momento sobre o que fazer. No fim, decidimos que o mais sensato era sair dali o mais rápido possível. Saímos de casa às pressas, sem olhar para trás. No dia seguinte, li no jornal que Martia havia morrido durante a noite. A causa da morte era desconhecida, e a polícia estava investigando o caso. Senti-me culpado e aliviado ao mesmo tempo. Culpado,
porque, de alguma forma, eu me sentia responsável pela morte dela. Aliviado, porque não teria mais que aturar sua tosse. Mas, a partir daquele dia, comecei a ter pesadelos. Sonhava com Martia todas as noites. Via-a convulsionando no chão, seus olhos revirando, sua boca espumando. Acordava suando e tremendo de medo. O pior, às vezes, quando estou sozinho em silêncio, acho que a ouço tossir. Um som suave e distante, mas inconfundível. Um som que me lembra que, embora Martia esteja morta, sua memória continua a me assombrar. Era noite, e meus olhos estavam prestes a fechar enquanto eu dirigia. Cada solavanco na estrada me fazia segurar o volante com mais força. Eu estava exausto. Tinha dirigido a noite toda de volta para casa depois de uma conferência de trabalho chata, e já passava da meia-noite. A lua, como um biscoito de queijo velho, mal iluminava a estrada. As árvores de cada lado pareciam querer se fechar ao meu redor, criando um túnel escuro que me prendia. Eu sabia que deveria fazer uma pausa para descansar antes que meu corpo desabasse, mas parar nesta estrada solitária não parecia muito seguro. Eu não via outro carro passar havia pelo menos uma hora. A estrada serpenteava pela escuridão como uma cobra pronta para atacar. Eu lutei para ficar alerta. Meus faróis altos estavam brilhando, mas minha mente começava a divagar e minhas pálpebras a cair. Pensei em quão perigoso seria deixar o sono me dominar, então tentei me concentrar na estrada. Para piorar as coisas, de repente vi uma luz brilhante à distância, algo que não era um farol de carro. Conforme me aproximava, percebi que era uma luz amarela filtrando através das árvores. Quando contornei a curva, vi a placa de um McDonald's parcialmente obscurecida pelos galhos. Finalmente, eu nunca fiquei tão feliz em ver um restaurante de fast food na minha vida. Era o lugar perfeito para pousar e descansar. Segui até a luz de um poste no estacionamento e estacionei na área vazia. O lugar estava deserto, mas as luzes estavam acesas lá dentro, o que me levou a acreditar que ainda estava aberto. Desliguei o motor e me alonguei. Meus músculos doíam depois de tantas horas dirigindo. O ar frio da noite me deu um impulso de energia. Agora que estava ali, era hora de comer alguma coisa, já que não comia nada desde o jantar na conferência há pelo menos 5 horas. Eu estava com fome. Fechei a porta do carro e fui até a entrada do McDonald's. Quando entrei, a primeira coisa que me impressionou foi o silêncio. As portas se fecharam atrás de mim, bloqueando o barulho da noite. Era como se o tempo tivesse parado, imerso em um silêncio perturbador. Não havia música tocando, nenhum som usual de fritadeiras, nenhum passo ecoando no chão. Apenas um vazio absoluto. Olhei ao redor e senti um arrepio ao perceber que estava completamente sozinho. O lugar era deserto, o que fazia sentido considerando a falta de movimento no estacionamento, mas não havia ninguém no balcão de pedidos ou na cozinha. As luzes estavam acesas e a porta estava aberta, então alguém deveria estar por perto. "Olá!" gritei, caminhando até o balcão. "Tem alguém aqui?" Parte de mim começou a se perguntar se eu tinha adormecido ao volante e isso era algum sonho estranho, porque a situação parecia surreal. Meus gritos ecoaram no ar, mas não obtive resposta. Olhei em volta, sentindo uma mistura de confusão e estranheza. Eu realmente deveria estar ali? Se o restaurante estivesse fechado, por que a porta estava aberta? Aproximei-me do balcão e pressionei as palmas das mãos contra a superfície, inclinando-me para frente para ver além da cozinha. "Olá, tem alguém aí?" Perguntei novamente, mas o lugar ainda era um eco de silêncio absoluto. Soltei um suspiro de frustração e me virei, já decidido a ir embora, quando de repente as luzes piscaram. A escuridão enviou um arrepio pela minha espinha. Meu coração acelerou. Parei imediatamente, tentando entender o que tinha acontecido. As luzes voltaram a acender. Quando achei que tudo tinha sido apenas imaginação, ouvi um movimento suave atrás de mim. Virei-me, pensando que alguém finalmente tinha vindo me atender. Mas o lugar ainda estava vazio. Se eu tinha imaginado isso, por que meu corpo estava tão tenso? Fiquei ali paralisado, com uma sensação inexplicável de que algo não estava certo.
Esfreguei os olhos, tentando limpar a névoa de cansaço da minha mente. Se não houvesse ninguém ali, pelo menos eu poderia tomar um café para me manter acordado. Mas, quando olhei para a entrada, fiquei paralisado. Uma garotinha com rabo de cavalo loiro e fitas vermelhas estava parada na minha frente, balançando os braços de uma forma estranha. Ela sorriu para mim, mas havia algo perturbador naquele sorriso. Não parecia um sorriso que queria me tranquilizar. Comecei a tentar perguntar quem ela era, onde estavam seus pais, mas antes que eu pudesse terminar, ela saiu correndo, rindo. "Venha me encontrar!" Ela gritou, e sua risada ecoou no ar. O que diabos estava acontecendo? Fiquei ali, perdido em pensamentos, olhando para a cena estranha. A garota tinha desaparecido num piscar de olhos. Era só eu. Eu não conseguia entender por que uma criança estaria ali, sozinha, no meio da noite. Com um suspiro, decidi que não podia simplesmente deixá-la ali. Não até entender o que estava acontecendo. "Volte aqui!" gritei, frustrado, enquanto caminhava entre as mesas e cadeiras até o fundo do restaurante, onde ficavam os banheiros. Ouvi uma risadinha atrás de mim e me virei, esperando ver a garota. Mas as paredes estavam vazias. "Para onde ela foi?" murmurei. Naquele momento, as luzes começaram a piscar novamente. Na breve escuridão, senti um movimento bem atrás de mim. Uma respiração fria soprou contra minha nuca. Meu pulso acelerou. Quando as luzes voltaram, mal consegui me virar. Prendi a respiração. A garota tinha sumido. No chão, havia uma fita vermelha, a mesma que ela estava usando. Isso é uma piada? O que está acontecendo? Abaixei-me para pegá-la. Senti o tecido escorregar entre meus dedos como um pano macio. Meus nervos estavam à flor da pele. Foi então que ouvi passos suaves atrás de mim, como se alguém estivesse tentando se aproximar. "Atrás de você", sussurrou uma voz feminina, zombeteira. Antes que eu pudesse me virar, senti duas pequenas mãos em volta do meu pescoço, apertando com força. Ofeguei por ar, tentando arrancar as mãos que me sufocavam. No início, achei que fosse a garota, mas a figura atrás de mim era alta, e o aperto era forte demais para ser de uma criança. A escuridão começou a turvar minha visão. Pouco antes de desmaiar, vi o reflexo da garota na janela. Seu cabelo ainda estava preso em rabos de cavalo, um deles com a fita vermelha. Mas agora, ela estava mais alta. Seus membros eram longos. Seu sorriso, desproporcional e perturbador. Então tudo ficou escuro, e eu caí no vazio. Pulei e pisquei rapidamente. Quando pude ver claramente, estava sentado no meu carro novamente, estacionado na beira da estrada. Ainda era noite. Olhei para o relógio. Pouco mais de 2 horas da manhã. Há quanto tempo eu estava dormindo? Esfreguei os olhos, tentando dissipar a confusão. Eu sabia que o cansaço podia pregar peças na mente, mas aquilo tinha sido muito real. Um arrepio percorreu minha espinha. Liguei o motor, verifiquei os espelhos e voltei para a estrada. Cheguei em casa pouco depois das 3 horas da manhã. Minha esposa já dormia. Fui ao banheiro para trocar de roupa. Ao tirar meu casaco, algo escorregou do meu bolso e caiu no chão. Abaixei-me para pegar. Meus dedos pararam no ar. Uma fita de seda vermelha, enrolada como uma cobra. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Talvez tenha sido só um pesadelo. Talvez uma manifestação da exaustão. Mas a fita vermelha era real. E algumas coisas não podem ser explicadas. Em junho de 2015, GYBSY e Zion decidiram que precisavam urgentemente de uma pausa após o ano exaustivo em Boston. Ela como anestesista e ele como enfermeiro, sonhavam com férias no sul da Califórnia. Eles se conheceram na Universidade de Medicina Johns Hopkins. Desde então, seu relacionamento floresceu, mas seus turnos intermináveis e ligações inesperadas deixavam pouco tempo para aproveitarem a companhia um do outro. Depois de uma longa jornada de quase 5.000 quilômetros, eles chegaram a uma casa de hóspedes que alugaram pelo Airbnb. O lugar tinha excelentes avaliações e seu anfitrião, um cara chamado JJ, parecia um cara legal.
Ele havia deixado uma garrafa de vinho gelada e um bilhete de boas-vindas. Que alívio! Eles pensaram que estavam em boas mãos e prontos para se desconectar na ensolarada costa da Califórnia. Mas a paz não durou muito. Assim que amanheceu no dia seguinte, uma batida brutal na porta os acordou assustados. GYPSY, com o coração batendo forte, pegou seu telefone, pronta para discar 911, e se aproximou da porta cautelosamente, determinada a descobrir o que diabos estava acontecendo. Olhando pelo olho mágico, viu um homem completamente fora de si, gritando como um louco. Sem pensar duas vezes, ela gritou para ele ficar longe da propriedade e discou o número de JJ para informá-lo da situação. Mas então, ela ouviu o som de um telefone tocando atrás da porta. Intrigada e com um nó no estômago, abriu a porta e ficou cara a cara com o homem, que olhou para ela surpreso antes de se virar e sair correndo para a escuridão. GYPSY estava em choque, e Zion, ao ouvir o que tinha acontecido, não entendeu nada. O que tudo aquilo significava? GYPSY insistiu em ligar para JJ várias vezes até que, finalmente, ele atendeu. Mas sua atitude era a coisa mais estranha de todas. Ele parecia completamente indiferente, como se nada sério tivesse acontecido. Oh, sim, fui eu. Ele disse com naturalidade. Desculpe pela confusão. Não tenho tempo para explicações, mas divirtam-se em Los Angeles. GYPSY não conseguia acreditar no que ouvia. Era esse o anfitrião simpático da nota? Antes que pudesse fazer mais perguntas, JJ desligou. Será que as coisas são assim na costa oeste? GYPSY disse a Zion, tentando encontrar uma explicação para tal comportamento estranho. Ambos concordaram que foi, sem dúvida, uma recepção memorável à Cidade das Estrelas. Decidiram deixar o estranho incidente para trás e passaram o dia em uma praia próxima, aproveitando o sol e o mar. Quando o sol começou a se pôr, quase tinham esquecido o que havia acontecido naquela manhã. GYPSY e Zion voltaram para seu Airbnb, e a noite pareceu passar sem incidentes. Terminaram seu vinho, fizeram alguns tacos deliciosos e se enrolaram no sofá para assistir a uma comédia romântica na Netflix. Tudo parecia perfeito, e a tensão do dia estava lentamente desaparecendo. Mas, conforme a noite avançava e eles se preparavam para dormir, uma sensação estranha começou a tomar conta deles. Depois de tudo o que aconteceu, não conseguiam relaxar completamente. A escuridão do quarto parecia mais intensa, e algo na atmosfera fazia seus corações baterem mais rápido. Havia um silêncio absoluto ao redor deles, mas essa tranquilidade era enganosa. Algo não estava certo. Apesar de suas tentativas de se acalmar, a inquietação crescia, como se o ar estivesse carregado com uma energia perturbadora. Eles não conseguiam tirar o encontro com o homem na porta e a frieza de JJ de suas cabeças. E então, às 2 horas da manhã, um barulho alto os assustou. Uma figura encapuzada bateu violentamente na janela do quarto, e o som de vidro quebrando encheu o ar. GYPSY e Zion gritaram de terror quando o intruso tentou arrombar a casa. Zion, com seus 1,90 metros e mais de 90 quilogramas, reagiu instintivamente e atacou o homem. Sentiu o vidro quebrado cortando seus pés descalços, mas a adrenalina o manteve de pé. A única coisa que importava era parar aquele louco antes que ele pudesse machucá-los. Ele gritou para GYPSY ligar para o 911, temendo que o intruso estivesse armado ou que houvesse mais pessoas tentando entrar. Enquanto GYPSY trêmula procurava seu telefone, Zion disse a ela para se esconder debaixo da mesa, só por precaução. Ela se agachou, tentando memorizar as roupas do homem para dar uma descrição detalhada à polícia. Mas, quando tentou ver seu rosto, o capuz se moveu um pouco, e o que viu a congelou no lugar. Era JJ, seu anfitrião. JJ, ela gritou, reconhecendo-o instantaneamente. Zion, ao ouvi-la, se virou e viu que era, de fato, o supostamente amigável anfitrião, agora transformado em um lunático aterrorizante. Assim que Zion afrouxou o aperto, JJ se libertou e correu da cena como se os próprios demônios o estivessem perseguindo. Minutos depois, GYPSY estava falando com a polícia,
tentando explicar o que tinha acontecido. Seu próprio anfitrião do Airbnb tentou atacá-los, e eles precisavam urgentemente de ajuda. Enquanto esperavam os policiais chegarem, se armaram com as maiores facas da cozinha, preparando-se para o pior. De repente, ouviram o som de um helicóptero voando sobre a casa, e logo depois o pátio estava cheio de luzes e uniformes. Viram 2 policiais levando JJ algemado. Ele gritava incoerentemente sobre taxas de limpeza, alegando que havia ordenado que seus inquilinos saíssem porque não tinham pago. Mas então, a verdadeira dona da propriedade, uma senhora idosa que morava na casa principal, saiu para ver o que estava acontecendo. Descobriu-se que ela havia alugado a casa de hóspedes para JJ com a condição de que ele não a sublocasse para mais ninguém. GYPSY e Zion explicaram que, até onde sabiam, JJ era o proprietário do lugar. A mulher ficou chocada, sem entender nada. Felizmente, depois de várias ligações para o Airbnb, a empresa reembolsou os $800 que eles haviam pago pela casa e se ofereceu para realocá-los sem custo adicional. Mas, depois do que passaram, GYBSY e Zion não queriam mais nada com o Airbnb. Optaram por se hospedar em um Hilton Hotel próximo, mesmo que isso lhes custasse outros $1.500. Após o pesadelo, tentaram reivindicar $5.000 em compensação pelo trauma. Depois de um cabo de guerra com o Airbnb, a melhor oferta que receberam foi de $2.500, além do pagamento de 5 sessões de terapia para cada um. Recusaram a oferta, indignados. Para uma empresa bilionária cujo modelo de negócios é baseado na confiança, o que aconteceu foi uma falha assustadora. O que começou como férias de sonho se transformou em um pesadelo. A experiência deixou marcas, mas não de medo paralisante. Em vez disso, GYBSY e Zion descobriram uma coragem inesperada. Depois de retornar a Boston, se apoiaram mais do que nunca. A terapia ajudou a processar o trauma, mas foi o amor e a capacidade de rir juntos que realmente os curou. Um ano depois, GYBSY e Zion se casaram em uma pequena cerimônia na praia, cercados por amigos e familiares. Em vez de presentes, pediram doações para uma instituição de caridade que ajuda vítimas de crimes. Eles queriam transformar sua experiência em algo positivo, ajudando aqueles que passaram por situações semelhantes.